E aí, nação tricolor, tranquilidade. Tô chegando aqui, locutor no canal Rádio Torcida do Bahia. Fazia tempo que eu não gravava vídeo neste canal, mas hoje quero fazer um raio-x para você saber tudo sobre o Internacional, próximo adversário do Bahia. O Inter que vamos enfrentar domingo às 16 horas lá no Beira-Rio, estádio com capacidade para 50 mil pessoas. Vai ser um jogo difícil, tem sempre sido difícil jogar contra o Inter, mas a gente precisa saber como vem o nosso adversário. E é isso que eu quero convidar vocês. Vai ser um vídeo curto para otimizar o seu tempo e eu reuni bastante informações aqui para a gente analisar. Primeira coisa que eu quero dizer, por que vai ser difícil jogar contra o Inter? Eu digo isso porque o Bahia já não ganha do Inter desde 2014. Deixa eu pegar exatamente a data. Olha só. Desde 2014, na época na Sul-Americana, a gente ganhou por 2-0, não sei se você lembra, fora de casa. E de lá para cá foram 10 jogos. 10 jogos entre Inter e Bahia. O Bahia, nos últimos 10 jogos contra o Inter, empatou 2, perdeu 8. Então, a última vez que a gente ganhou vai fazer 10 anos que a gente ganhou dos caras. No último jogo, a gente vem de 3 derrotas para o Inter, né? No último jogo foi 2-0 para eles, o jogo lá no Beira-Rio, pela Série A de 2021. No total, são 56 jogos entre esses dois times. É um confronto bem histórico, a gente foi campeão em cima deles lá em 88, não podemos esquecer disso. Mas são 56 jogos no total e somos fregueses, tem que admitir. Perdemos 30 vezes, empatamos 15 vezes e vencemos só 11 vezes. Ao todo, 50 gols marcados pelo Bahia e 86 gols marcados pelo Inter. A situação do Bahia no campeonato precisamos voltar a vencer urgente. Depois de ter perdido alguns pontos importantes em casa, o Bahia precisa voltar a vencer para não ficar no pelotão lá de baixo, que já está tendo a turma do fundão. O Campeonato Brasileiro já está formando a turma do fundão lá embaixo. Se o Bahia não conseguir ganhar, a gente fica nessa turma aí. A gente precisa vencer para poder colar na galera do pelotão intermediário que está ali no meio da tabela. O campeonato já está ganhando uma forma. Se a gente vacilar, vai começar lá embaixo, para sair de lá é difícil. Vou continuar com informações, agradeço sua presença. Não esquece de deixar o like, se inscreva no canal e ativa o sino para ser ligado e informado de tudo. Pessoal, sobre o Inter, qual a situação deles no Campeonato Brasileiro? Não é muito diferente da nossa. O Inter está em 15º no Campeonato Brasileiro, o Bahia está em 13º. Os dois times têm 7 pontos em 7 jogos. Aproveitamento horrível. 2 triunfos, 1 empate, 4 derrotas. Esse é o retrospecto do Bahia e do Inter, os dois no Campeonato Brasileiro. 2 triunfos, 1 empate, 4 derrotas. O Inter tem -6 de saldo, o Bahia tem -3 de saldo. O Internacional tem a 7ª pior defesa, tomou 11 gols. Nós tomamos 12 gols. Não está muito diferente que isso não, a gente está até pior. Mas no ataque, os caras estão bem mal. Eles são o pior ataque do Campeonato Brasileiro, marcaram 5 gols até agora. Para você ter uma ideia, nível de comparação, nós marcamos 9 gols. Somos o 9º pior ataque. Eles são o pior ataque da competição. Nos jogos do Inter até aqui, detalhe, antes de continuar, o Inter já não ganha de ninguém há 6 partidas. Nesse sentido, a gente está numa situação melhor que eles. Eles vêm de 5 derrotas consecutivas, sendo 4 delas pelo Campeonato Brasileiro. Qual é a campanha do Internacional até agora? Como que eles chegaram até agora na 8ª rodada, que será domingo? Eles começaram empatando com o Fortaleza em 1-1, jogo no Ceará. Depois, eles jogando em casa, ganharam do Flamengo por 2-1. O terceiro jogo, ganharam em casa do Goiás por 1-0. Aí, na quarta rodada, perderam para o São Paulo fora de casa 2-0. Na quinta rodada, perderam também fora de casa. Perderam em casa na quinta rodada por 2-0 para o Atlético Paranaense. E aí, na sexta rodada, perderam fora para o Atlético Mineiro, 2-0. E no último jogo, também fora de casa mais ou menos, né? No estádio do Grêmio. Clássico Grenal, perderam 3-1, jogo em Porto Alegre. E esse é o retrospecto do Inter, que, como eu disse, já não vence há 6
jogos. Eu quero trazer para vocês, meus amigos, pedindo like, agradecendo pela audiência. Quero dizer para vocês o seguinte, o Inter tem o técnico Mano Menezes, que está à frente do time desde abril do ano passado. Está sendo bastante questionado nesse momento, nesses últimos resultados do Internacional, que não vem bem nessa temporada. E o esquema tático ele tem tentado mudar, mas a base do esquema tático do Inter é o 4-2-3-1, famoso 4-2-3-1, com saídas de bola curta, um jogo vertical sem muitos passes, não troca muito passes, em geral um time bem objetivo, que tenta chegar logo à finalização. Ele usa bastante o camisa 9 deles como pivô para fazer as jogadas na frente da área e tem bastante velocidade pelos lados, especialmente pelo lado esquerdo, onde atua ali o Wanderson. Inclusive abrindo uma janela para a gente falar dos jogadores dos caras, hein? Os maiores goleadores do Inter, os caras que a gente tem que ter cuidado. O Pedro Henrique tem 8 gols marcados. O Alan Patrick, que é um dos melhores jogadores do time, se não o melhor, né? Ele tem 8 gols marcados também. Aí o Maurício e o Carlos Penha. O Maurício tem 6 gols, o Carlos Penha, atacante, 4 gols. E nas assistências, o Penha tem 6 assistências, o atacante alemão 6 assistências, o atacante Pedro Henrique 5, o Alan Patrick 5 e o Maurício também 5 assistências. Tem que ter cuidado com o zagueiro Vitão, porque ele tem 4 assistências também. Na média, na pontuação dos jogadores no SofaScore, o melhor pontuado no Campeonato Brasileiro é o defensor René. René tem uma média de 7,30, mais alta que a média do time, que é de 6,95. René tem uma média 7,30. O Wanderson, que eu te falei, que joga ali pela esquerda, tem 7,28. E o Maurício tem 7,26. Na Copa Libertadores, que eles estão disputando, eles estão em terceiro lugar no grupo B da Libertadores. Quem tem a melhor nota lá é o Alan Patrick, que é considerado o cérebro do time, o meia ofensivo Alan Patrick, com a média 7,8. Detalhe ainda para finalizar o vídeo, no desempenho do Inter no Campeonato Gaúcho, eles terminaram em segundo lugar na fase de classificação, na fase de pontos corridos, e depois foram eliminados na semifinal para o Caxias. Os 2 jogos foram empate e no final foram eliminados nos pênaltis, não indo à final do Gauchão. O Inter não foi à final do Gauchão este ano. E na Copa do Brasil, eles estão nas oitavas, assim como a gente, assim como o Bahia. Só que eles perderam a primeira partida. O primeiro jogo, o jogo de ida foi em Minas Gerais contra o América e o América deu 2-0. Portanto, a situação é essa. O Inter chega em crise. O torcedor deles vai ao estádio, vai cobrar, não vai querer outro resultado, óbvio, que não o triunfo para cima da gente. São 10 anos que a gente, quase 10 anos, 10 jogos que a gente não ganha deles. Então, gente, vai ser dificílimo, porque a gente sabe que o Bahia tem esse costume ruim de querer ressuscitar time que não está indo bem. Então vamos lá, vamos torcer, porque não podemos se dar ao luxo de só porque o jogo é difícil, o Inter vai querer usar a gente para melhorar. Não podemos usar isso como desculpa, afinal de contas o Campeonato Brasileiro está rolando e se não voltarmos a ganhar, o bicho vai pegar na zona de baixo da tabela. Mas não vai acontecer isso não, porque com fé em Deus a gente vai ganhar. Muito obrigado pela sua moral, terminando aqui o raio-x do Inter. Comenta aí o que você achou, o que eu esqueci de trazer aqui, que é importante sobre o nosso adversário. Se você gostou do modelo do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Tamo junto, bora Bahia, valeu nação!